Flávio, posso te perguntar uma coisa? Outro dia você falou que você tinha lido no Evangelho de algum lugar. Repete para mim qual foi? O evangelho de algum lugar. Não, por exemplo, de São Paulo, ou de alguém assim. Você falou, é o que eu uso mais e que tem uma melhor tradução. Ah, sim, a tradução da Bíblia, né? Do evangelho. Eu Oh, gosto, desculpa, da Bíblia. eu gosto muito dessa tradução. Não sei se vocês deu para ver. A tradução da Bíblia. Não, Não? Chega mais não dá perto. para. Tá, ok. Mas não dá para entender o que está escrito. Tá, é a Bíblia de Jerusalém, tá? A Bíblia de Ah, Jerusalém Bíblia de Jerusalém. é Ok. uma tradução muito bacana, muito interessante, muito boa, inclusive. Toda a Bíblia tem problemas de tradução, tá? Toda a Bíblia tem alguma passagem que muitas vezes não foi traduzida de maneira mais adequada, e aquela passagem a gente pega em outra Bíblia que já está mais adequada, mas em termos de conjunto de obra, a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia super recomendada, é uma Bíblia muito boa, tá? A tradução bíblica que Kardec usou não é essa, porque essa não existia na época de Kardec. Kardec utilizou a tradução de Saci, que era uma tradução em francês, que era o que melhor tinha na época, né? Emmanuel, através de Chico Xavier, quando escreve aquelas obras Pão Nosso, Vinha de Lua, aquelas obras que são comentários em cima de versículos, Emmanuel já utiliza a versão do padre João Ferreira de Almeida, que é uma versão do século XIX, e que era o que a gente tinha de melhor. Né? Hoje a gente tem um monte de tradução, inclusive a tradução de Haroldo Dutra Dias, que é uma tradução. Eu não digo que é uma tradução do movimento espírita, porque não é uma tradução espírita. A proposta não é fazer uma tradução espírita, como alguns já erraram fazendo tradução católica ou tradução evangélica e enviesando a tradução com traduções contaminadas com a perspectiva teológica das religiões. Né? A tradução de Haroldo Dutra Dias se propõe a ser também uma tradução muito boa, é muito próxima da Bíblia de Jerusalém, no sentido de ir até os textos originais em grego, traduzido grego, diretamente do grego, né, que é uma das vantagens da tradução do Haroldo, porque boa parte das traduções são feitas em cima da Vulgata Latina. A Vulgata Latina, que foi a tradução oficial que começou a ser implantada no mundo a partir de 383, século IV, portanto, da nossa era. O ano 383 foi um ano que o Papa Damaso, Papa Católico Damaso, chamou São Jerônimo e pediu a ele para que ele fizesse uma tradução oficial da igreja na época, porque não havia. O que é que havia na época? Havia cópias e mais cópias. E as cópias eram as mais esparsas, afinal, no mundo antigo não havia imprensa. Então alguém chegava a pedir o escriba, escreve aí uma cópia do Evangelho que eu quero lá em casa essa cópia. E o escriba escrevia. Havia várias cópias espalhadas, que se aproximavam, mas às vezes uma cópia era um pouco diferente da outra. São Jerônimo, então, pega essas cópias que estavam possivelmente escritas em grego, porque eram os textos mais antigos, e ele faz uma tradução em latim, que é chamada a Vulgata Latina. Inclusive a carta que Jerônimo manda para o Papa é dizendo assim: Sua Santidade não sabe o que me pede, porque o mundo no futuro vai me apedrejar. Afinal, todo tradutor é traditore, ou seja, todo tradutor é traidor. A gente sempre traduz com as palavras que a gente acha melhor e a gente sempre erra. Mas eu só faço isso por duas razões. Primeiro, pelo meu compromisso com a verdade, e segundo, porque o Senhor é Sua Santidade o Papa, a quem eu devo obediência. E aí ele fez a Vulgata Latina. A maioria das Bíblias que a gente tem é tradução em português em cima da Vulgata Latina. Né? E realmente Jerônimo foi criticado, inclusive em vida, nem morreu, foi criticado. O próprio Santo Agostinho não gostava da Vulgata Latina e assim por diante. A tradução de Haroldo tenta ir aos originais gregos, aos textos gregos mais antigos, em cima dos quais ele faz a tradução, que é também muito boa, mas eu gosto, em primeira opção, dessa tradução. A da Bíblia de Jerusalém é um projeto francês, portanto tem uma linguagem um pouco elegante assim, é uma reunião de muitos teólogos, a maioria dos teólogos são católicos, então tem
de alguma forma, direta ou indiretamente, influência, mas é uma Bíblia muito boa e que tem notas de rodapé. Tem notas de rodapé, apontando os versículos, dando algum tipo de comentário. Uma outra Bíblia que eu gosto muito, que eu recomendo, é essa daqui, a Bíblia do Peregrino. Essa Bíblia aqui, enquanto tradução, não é a melhor, não considero a melhor, tem uma tradução muito diferente das outras. Algumas palavras que Alonso Shekel, que foi o tradutor, utilizou, foram palavras muito especiais. É uma tradução muito diferente de qualquer outra tradução. Ele usa palavras muito específicas para alguns termos, tá? Mas essa Bíblia é maravilhosa pelos comentários que ele faz. Todo versículo, ele comenta alguma coisa da cultura oriental e da cultura do Oriente Médio, né? Daquilo que Jesus quis dizer. Então a Bíblia é ótima para estudar, para fazer estudo por causa dos comentários que ele faz. Os comentários são primorosos, né? São duas Bíblias interessantes para quem quer estudar, tá? Que é o sacrifício mais agradável a Deus, né? Vamos começar a comentar aqui, vou fazer um breve comentário, depois a gente passa para quem quiser fazer considerações, quem quiser agregar alguma coisa, quem quiser adicionar, e aí o Daniel entra também para me ajudar. Enfim, esse texto é um texto que está presente em o Evangelho segundo o Espiritismo, como foi comentado aqui, no capítulo 10. Capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. Eu preciso dizer que cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é um tema maior do Novo Testamento. Kardec dividiu, de uma forma didática, os temas abordados por Jesus, os assuntos abordados por Jesus, de uma forma organizada, e aqueles temas que são temas maiores, ou seja, os assuntos mais abrangentes e mais importantes, os tópicos mais importantes do Evangelho, ele dividiu em 28, que são 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Em cada um desses capítulos tem subtópicos. Então, no caso aqui que está examinando, qual é o tópico maior, o tema maior? Misericórdia. Aliás, uma bem-aventurança de Jesus, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Cada bem-aventurança de Jesus é uma síntese de um universo. Cada frase do Sermão da Montanha é um universo à parte, porque Jesus sintetizou, já falei isso aqui, Jesus sintetizou muito a doutrina dele no Sermão da Montanha. É como se Jesus quisesse economizar e colocasse ali a essência da doutrina dele no Sermão da Montanha, né? E as parábolas não. As parábolas são explicações detalhadas de cada aspecto da doutrina do Cristo. É tentativa de explicar de maneira detalhada. Mas o Sermão da Montanha é o resumo do resumo. É aquilo que é o essencial de tudo, né? E para Jesus escolher uma bem-aventurança para falar de misericórdia é porque era um assunto importante. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. É interessante a gente examinar a frase toda, porque cada frase de cada bem-aventurança tem um significado. Tem um significado. Então, por que os puros de coração verão a Deus? E por que os misericordiosos obterão misericórdia? Por que não é o contrário? Por que não é os puros de coração obterão pureza ou obterão misericórdia e os misericordiosos é que verão a Deus? Tudo isso é pensado. Tudo isso foi muito bem colocado, né? Por quê? Porque misericórdia é uma bênção que a gente dá para o outro, mas quem fica com ela somos nós. Essa é a questão. Por isso que os misericordiosos obtêm misericórdia. Esse é o segredo, tá? A misericórdia que eu espalho fica comigo, não fica necessariamente com o outro. A depender do nível de consciência do outro, o outro nem aproveita a misericórdia que eu espalho. Se é um indivíduo ingrato, insatisfeito, um indivíduo rancoroso, um indivíduo atormentado, ele nem vai aproveitar a misericórdia que eu espalho, mas a misericórdia fica comigo. Aí você percebe o seguinte, misericórdia, eu vou falar uma coisa
que talvez muita gente não tenha pensado, mas é importante pensar. Quando a gente lê esse capítulo, qual é o tema maior? É misericórdia. Ah, Flávio, tá falando sobre o perdão. Não. O perdão já é um tópico da misericórdia. A misericórdia é mais do que o perdão. Mas como assim? Se o perdão é uma lição sublime, bonita do Evangelho, é a última lição de Jesus encarnado na cruz, quando ele perdoa todo mundo, tudo isso é muito lindo, muito bonito. Mas se você pega o capítulo Bem-aventurados misericordiosos, você vai ver que o perdão, como a indulgência, está dentro do capítulo diluído. Perdão das ofensas é um tópico desse capítulo. Mas qual é o tema maior? É a misericórdia. Todo o capítulo é sobre misericórdia. O perdão é um subtópico. É um item desse capítulo. Qual é a conclusão que a gente chega? A misericórdia é mais abrangente. É maior. O perdão é mais restrito. O perdão é o exemplo, por excelência, o exemplo mais conhecido de misericórdia na prática. Mas a misericórdia não se resume ao perdão. A misericórdia vai além do perdão. Misericórdia não é sinônimo de perdão. Normalmente, quando a gente pensa em misericórdia, a gente só pensa no perdão. Mas se misericórdia só fosse perdão, significa dizer que o ensinamento de Jesus sobre misericórdia é um ensinamento muito específico. Como assim específico? Só acontece quando há ofensa. Eu só posso ser misericordioso quando existe ofensa. E quando não tem ofensa nenhuma, ou seja, os espíritos felizes, os espíritos superiores, na comunidade de espíritos elevados, eles não precisam usar de misericórdia porque não tem ofensa. Ninguém ofende ninguém em espíritos elevados. Então a misericórdia já está ultrapassada para eles? Eles não precisam mais usar? Não. Aí que está. O perdão é uma forma de manifestar essa misericórdia. Talvez é a forma mais conhecida para nós. É a forma mais conhecida no nosso nível. Porque a gente precisa muito de perdão recíproco. Perdoar e ser perdoados. Né? Em nosso nível de imperfeição moral, a gente fere e a gente é ferido. É natural. Então, o perdão faz parte da misericórdia. O perdão é uma forma de misericórdia. Uma forma prática, concreta. A indulgência também. Mas a misericórdia vai além do perdão. Por quê? Porque a misericórdia é um olhar. Eu não preciso que ninguém me ofenda para eu ter um olhar de misericórdia para com todos. É um olhar. É aquilo que no budismo se chama de compaixão. Sua santidade budista, o Dalai Lama, dizia que todo aquele que ama, que se devota, que se entrega, que se dedica com paixão, está utilizando a paixão de servir, ou seja, com paixão. Né? A paixão de amar, a paixão de fazer o bem, a paixão de se dedicar ao próximo, a paixão de atuar no bem, isso é a compaixão. Né? Jesus não utilizava o termo compaixão, utilizava o termo misericórdia, que era um termo mais conhecido na cultura do seu tempo, na tradição da sua época. Nos evangelhos, os diálogos que Jesus estabeleceu com os doutores da lei e com as pessoas mais estudiosas da lei, da justiça, do Torá, da Bíblia hebraica, era sobre misericórdia. Pode pegar o evangelho e você vai ver. Diálogo com o doutor da lei, aqueles intelectuais, quase sempre Jesus falava sobre misericórdia e acabava o comentário ou a parábola sobre misericórdia. Por exemplo, o diálogo com o doutor da lei, que Jesus responde a ele, quem é meu próximo, falando a parábola do bom samaritano. E no final da parábola, o que é que ele diz para o jovem? Para você, quem foi aquele homem jogar? Quem foi o próximo daquele homem jogar na estrada? E o doutor da lei respondeu, foi aquele que usou de misericórdia para com ele. Jesus então diz, então vai tu e faça o mesmo. E assim a gente vai ver, parábola do filho pródigo, qual é a lição? Misericórdia. Parábola da ovelha perdida, das dracmas perdidas. Quase sempre o diálogo de Jesus com entendidos da lei era sobre misericórdia. Por quê? Porque faltava na época, na compreensão da lei, que é a espiritualidade revelada por Moisés, faltava ali a lição da misericórdia. Deus era justo, o sujeito santo era um sujeito que cumpria a lei, portanto que era justo também.
sujeito espiritualizado, Deus era o Senhor dos exércitos, que estabelecia suas leis, mas faltava misericórdia nessa compreensão. E a misericórdia, Humberto Roden, né, dividiu, né, desmembrou a palavra misericórdia, né? Miséria de miserere em latim, miséria, necessidade, e cordis, coração. Ou seja, misericórdia é um olhar de coração, um olhar pelo coração em relação às misérias do outro. As misérias que não é só a miséria financeira, as necessidades do outro. Eu olho com o olhar de coração, um olhar, eu contemplo o outro com o coração diante das necessidades dele, né? Então, isso é muito interessante. E aí esse subitem fala sobre um trecho do Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, todo o capítulo 5 de Mateus é Sermão da Montanha, tá? Um texto específico, onde ele fala sobre a oferenda no altar, e que, antes de oferecer a oferenda no altar, a cultura judaica era feita assim. O perdão que Deus dava ao sujeito era um perdão que ele tinha que pedir, através de quê? Sacrifícios. Qual era o sacrifício? Era o holocausto. Matar animais e oferecer. Na Páscoa judaica, disse um autor da cultura judaica, na Páscoa judaica, que as pessoas peregrinavam para Jerusalém, o judeu, pelo menos uma vez no ano, tinha que ir para Jerusalém para participar de uma das 4 festas conhecidas, né? Tabernáculos, Páscoa, e assim por diante. São 4 festas, né? E ele vai e compra, nos mercados que haviam na época, algum animal, a depender do recurso financeiro, uma pomba, um cordeiro, um carneiro e assim por diante, e oferecem sacrifício nas portas do templo, que remete, inclusive, ao sacrifício que Abraão iria fazer com seu filho Isaque. Quem lembra do texto bíblico sabe daquela saga de Abraão querer sacrificar o seu próprio filho, e Yahvé aparece, possivelmente uma visão mediúnica, né? Aparece e impede ele de sacrificar o próprio filho, né? Jesus, quando na Páscoa se sacrifica, ele toma o lugar de Isaque. Ele substitui Isaque e se sacrifica no lugar do filho de Abraão, já que era considerado também filho de Abraão, Jesus, e se coloca como sacrifício. O sacrifício é uma cultura conhecida na tradição judaica, tá? É uma prática cultural. O autor que eu me refiro diz o seguinte, que na Páscoa judaica, as patas dos cavalos chegavam a ficar cobertas de sangue, de tanta matança de animal. Eu preciso explicar aqui uma coisa, embora seja horrível pra gente no nosso tempo, mas assim, a ideia de sacrifício está associada ao nascimento do pensamento e do sentimento religioso lá atrás. No início do processo evolutivo, o ser humano, quando vai despertando o seu sentimento religioso, quem leu a Lei de Adoração, capítulo Lei de Adoração, do Livro dos Espíritos, vai ver isso, os Espíritos abordando isso, que no início do pensamento religioso, do despertar do sentimento religioso, o ser humano despertava o seu sentimento religioso inicialmente através dos sacrifícios. O medo fazia ele matar uma vida, porque na sua crença ele matava uma vida, oferecia essa vida para que a sua vida fosse poupada. E aí os deuses da agricultura, deuses das manifestações variadas, deuses das pedras, das florestas, que protegia ele de animais ferozes, ou que dava a chuva e que produzia bons trigos na estação. Havia deuses na cultura politeísta para cada fenômeno da natureza. O que acontecia? Tinha que agradar esses deuses. Kardec vai elucidar, aliás, Kardec não, os espíritos vão explicar a Kardec de que esses deuses na cultura antiga eram espíritos. Eram fenômenos mediúnicos. A mitologia antiga era, na verdade, fruto de interferência mediúnica. Só que esses espíritos da antiguidade também eram espíritos presunçosos, imperfeitos, e gostavam de ser chamados de deuses. Gostavam desse papel. Porque a criatura humana colocava eles como deuses. E aí, o que acontecia? Toda uma cultura foi formada para agradar esses deuses. E aí, sacrifício. O sentimento religioso tem a ver com sacrifício. Luc Ferry, famoso estudioso francês atual,
que não é religioso, ele vai dizer o seguinte: a palavra sacrifício é a junção de duas palavras, sacro ofício, ofício sagrado. Ou seja, sacrifício tem a ver com ofício sagrado. E Luc Ferry vai dizer, a ideia de sacrifício é a ideia de que eu tenho algo tão importante que eu sou capaz de dar a minha vida por aquilo. Daí, sacrifício. Né? Daí o ideal religioso que faz a pessoa até entregar a própria vida. É essa a ideia. Mas sacrifício da ideia do sagrado. Né? Tudo aquilo que remete ao sagrado. Então Kardec vai examinar na lei de adoração essa evolução do pensamento religioso, que tem a fase dos sacrifícios humanos, sacrifício das suas tribos, depois começa a preservar a própria tribo por interesse pessoal e atacar as outras tribos, matar a tribo alheia e oferecer em holocausto aos deuses, depois sacrifícios animais e assim por diante. Então houve aí um processo evolutivo desse holocausto, mas que está na base do pensamento religioso. Por quê? Porque o medo parece ser o sentimento básico que surgiu e que abriu espaço justamente para a fé. Olha que coisa interessante, a partir do medo surge a ideia de aplacar esse medo com o apoio de algo sagrado e recorrer a esse algo sagrado. Então isso é super interessante a gente aqui tentar entender de maneira minuciosa. O que é que Kardec está falando aqui? E é interessante a gente perceber o seguinte: Jesus combateu esse sacrifício. Tem uma passagem que Jesus diz assim: misericórdia eu quero, não sacrifício. Muita gente acha que Jesus está dizendo assim: tá vendo, Jesus só quer que a gente seja misericordioso, que a gente não se sacrifique por nada. Não, não é isso. Não é assim que a gente deve entender essa passagem, não. Ele estava fazendo alusão ao sacrifício de Israel, de animais, a cultura do holocausto, porque isso era ritual religioso. A pessoa, para receber a misericórdia, isso é, o perdão de Deus, sacrificava animais. E aí o que é que Jesus fala? Em vez de Jesus combater de frente esse preconceito, que não era interessante ele combater de frente, se ele batesse muito de frente, ele geraria resistência. Ele de vez em quando dava uma lição. Dava uma lição a esse respeito. Aliás, a lição mais forte que ele deu a esse respeito, que muita gente acha que é ao pé da letra, foi a chamada expulsão dos vendilhões do templo. Que ele, na verdade, os filmes sobre Jesus, né, narra Jesus pegando um chicote, saindo para cima, caindo para dentro, como se diz popularmente. Caindo para dentro, para bater nos vendilhões, chicotear, sair expulsando, e os filmes mostram, né, os vendilhões saindo correndo e tomando chicotada de Jesus e caindo no chão, porque Jesus ficou indignado com a venda de animais e o comércio das coisas sagradas. Até o texto do Evangelho, Jesus cita uma frase de Isaías. Isaías disse no Antigo Testamento, e Jesus cita que minha casa não será casa de comércio, mas será casa de adoração. Isso quem disse foi Isaías. Jesus só está citando o texto. E muita gente acha que foi ao pé da letra isso. Aqui para nós, espírito puro por excelência. Vai pegar chicotes, vai sair dando chicotada nas costas dos pobres dos vendilhões do templo. Na verdade, existia uma prática na cultura judaica, que é a prática de encenação mímica. Encenação teatral. Jeremias, Isaías, de vez em quando queriam ensinar alguma coisa, faziam uma espécie de mímica para ensinar. Isaías, por exemplo, ele chegou em Jerusalém, tirou a roupa, ficou nu, e começou a se contorcer no chão, e todo mundo entendeu o que ele queria dizer. Que se Israel não parasse a guerra, Israel ia ser feito de escravo, e os israelitas iam ser humilhados e despidos em praça pública. Era ensinamento. E tem várias formas de poesia, de profecia mímica. Era uma profecia mediúnica, uma intuição mediúnica, mas que encenava, teatralizava. Era da cultura da época. Quer ver uma coisa? Aquele episódio da figueira seca, que Jesus chega na figueira e diz: essa figueira agora se secará e que ninguém coma frutos de ti. E aí muita gente e aí a figueira fica seca. E aí a gente lê o texto, acha que não, ali era uma interpretação. Primeiro que Jesus não ia fazer crime ambiental. Se fosse hoje, ele podia ser preso pelo IBAMA, né? Não podia ser isso. Jesus cometendo um crime ambiental, praguejando a pobre da figueira. Não era isso, ele estava fazendo uma teatralização com um símbolo muito profundo, né?
Então, da mesma forma, quer ver um outro exemplo? Isso está narrado na obra Paulo Estevão. Está narrado na obra Paulo Estevão. Paulo de Tarso chega eu acho que é Jerusalém ou Antioquia, acho que é Jerusalém. Ele chega em Jerusalém e o cristão Ágabo, um cristão chamado Ágabo, Lucas cita ele, mas Emmanuel descreve em detalhes. O cristão Ágabo se joga no chão, pega o cinto, tira o cinto, amarra o cinto no pescoço, no corpo, se joga no chão e começa a se contorcer. Paulo de Tarso, que conhecia a cultura judaica, que era estudioso profundo, disse, eu sei o que ele quer dizer. Ele quer dizer que aqui em Jerusalém eu vou ser preso e vou ser açoitado. E é verdade, isso aconteceu. Era uma intuição mediúnica que o sujeito ensinou. Então Jesus ali no templo, ele começa a fazer uma teatralização. Amigos, no templo de Israel tinha o sinédrio próximo e todas as autoridades judaicas ali, e tinha também um quartel com um exército de romanos ali perto do templo. Se Jesus pegasse chicote e fizesse essa arruaça, ele ia ser preso em 10 segundos. Então as pessoas dizem, não, eu vejo muita gente falando, não, Jesus é humano mesmo, ele até pegou o chicote e saiu expulsando os... É porque como a gente não conhece a grandeza de Jesus, a gente acha que Jesus teve as nossas paixões, a nossa irritabilidade, que Jesus, né, também caiu pra dentro, né, foi pro pau, como se diz popularmente. Nada disso. É a nossa compreensão miúda, um espírito daquele, né, que tem uma outra condição que a gente não consegue nem ainda vislumbrar, né, toda a potencialidade. Mas bem, o que é que o texto está falando, para eu concluir aqui meu comentário, é o seguinte. A colocação de Jesus é o seguinte, antes de fazer qualquer oferenda, ou seja, antes de fazer qualquer ritual de sacrifício, veja que Jesus não bateu de frente com a cultura do... Se ele batesse mais de frente, ele geraria reação. A melhor forma de a gente não ser escutado é quando a gente ataca demais os preconceitos do outro. A gente tem que ir, como se diz em psicanálise, manejando a resistência alheia. E aos poucos. E Jesus sabia disso, então ele não ia ficar brigando contra os preconceitos que um dia iriam desaparecer. A proposta dele era ensinar a sua doutrina, colocar para todos nós a grandeza da sua doutrina. E foi isso que ele fez. Ora, aí ele fala, antes de ir para o altar, antes de oferecer qualquer sacrifício, primeiro te reconcilia com teu irmão. Primeiro, age com misericórdia. Perdoa ou pede perdão. O sacrifício mais agradável a Deus. E aí Kardec, com a sua capacidade de sintetizar ensinamentos, o que é que Kardec fala? Que Jesus espiritualizou o sacrifício. Antes era sacrifício de seres humanos, sacrifício de animais, já houve sacrifício de vegetal. Até hoje, quando a gente leva o ramalhete de flores, ou de folha, ou de, sei lá, qualquer flor para o cemitério, é herança desse sacrifício, né? O sacrifício de vegetais, né? O sacrifício, ou as fitolatrias, as litolatrias, né? E assim por diante, as oferendas, né? Kardec vai dizer, Jesus espiritualizou o sacrifício quando veio dizer que o sacrifício mais agradável a Deus é o sacrifício da mágoa. É sacrificar mágoa. É sacrificar o ressentimento. É sacrificar o quê? O egoísmo. O orgulho. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? No fundo, é o sacrifício da nossa melhora moral. Do nosso aperfeiçoamento moral. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. É o sacrifício das nossas imperfeições. O sacrifício dos nossos vícios. O sacrifício das nossas inclinações negativas. O sacrifício das nossas más paixões. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus que, de alguma forma, Kardec está aqui comentando. Então, mais ou menos isso. Vamos agora franquear a palavra, abrir para comentários. Oi, Flávio. Boa noite, pessoal. Na verdade, temos aqui uma pergunta de Neuma. Flávio, qual o significado da palavra ressentimento no texto? A palavra ressentimento, né? Ressentimento tem a ver com sentimento que retorna. Ou seja, o ódio é um ressentimento, a mágoa é um ressentimento, a ambição desmedida ou a ganância é um ressentimento.
Ou seja, ressentimento é um sentimento que volta, que retorna. Agora, no texto kardeciano, como o tema é sobre perdão, possivelmente Kardec está usando aqui ressentimento como sinônimo de rancor ou de mágoa. Ou seja, eu tenho hostilidade, animosidade, rancor para com meu irmão e vou lá sacrificar um animal no altar para ser purificado e receber o perdão de Deus, que é um pouco o que a gente fez mais tarde na cultura católica, né? Eu me acabo a semana inteira, faço mal, passo a perna em todo mundo e no sábado eu vou comungar na missa e como a hóstia, né? Aceito Jesus e estou purificado para começar a semana bem e repetir os mesmos erros, né? Então, é um pouco nesse sentido, né? De o ressentimento como sinônimo de mágoa, de rancor, né? Daquilo que se cultiva e que se fixa, né? Em relação ao nosso próximo, né? Em relação a isso, Flávio, Nilma acabou de colocar aqui uma observação, podemos também ressentir um bom sentimento, mas ninguém assim se refere. Sentir de novo uma grande emoção, por exemplo. Perfeitamente, é verdade. A verdade é que, normalmente, quando a gente usa ressentimento, a gente usa para o lado negativo, né? O sentimento que se ressente. Por quê? E isso tem uma questão interessante, tem uma curiosidade, né? Porque, normalmente, os sentimentos que ressentem, que retornam facilmente, que a gente fica ali cultivando, e que automaticamente a gente dá vazão e fica ali voltando, são sentimentos inferiores, porque a gente ainda tem uma herança mais inferior, né? Uma herança primitiva. Então, o que é que está, vou falar numa linguagem psicológica, o que é que está mais presente em nosso inconsciente? Em função daquilo que a gente cultivou em existências passadas. O que está mais presente em nosso inconsciente são as heranças primitivas, as heranças negativas, os sentimentos mais inferiores. Então, esses se ressentem, esses retornam. Quando a gente quer cultivar sentimentos superiores, como a gente ainda não tem tanta referência, isso é, como a gente não tem tanta experiência no cultivo de sentimentos superiores, eles não estão armazenados em nosso inconsciente. O que é que acontece? A gente precisa fazer esforço para cultivá-los. Esforço. Por quê? Porque esse conteúdo não está ainda internalizado. O que é que está internalizado em nós? Ainda as heranças... Por isso que a gente diz que... Joana de Anjos fala isso. Que é fácil revidar. Por quê? Porque revidar, a gente está revidando há milênios. A gente vem da experiência animal. Pisa na pata do cachorro para ver como é que ele faz. Ele não precisa pensar muito. Se ele não vai revidar, não vai morder. Dá um golpe no cavalo para ver se ele não dá um coice. Isso é automático. Agora, quando a gente recebe uma agressão não revidar, como não está internalizado em nós, não está automatizado em nós, pelo menos na maioria de nós, a gente precisa fazer um esforço para não revidar. Um esforço para cultivar sentimentos positivos. Chegará o dia que esses sentimentos serão armazenados, serão arquivados em nosso inconsciente e, portanto, substituídos, aqueles sentimentos primitivos, por sentimentos bons, que aí vai se tornar automático. Esse é o estado dos espíritos superiores. Os espíritos superiores já automatizaram. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, tem um comentário muito bonito. Ele vai dizer o seguinte: da mesma forma que o princípio espiritual automatizou batimentos cardíacos, a gente não precisa se esforçar para o coração bater. Ele bate sem a gente nem se dar conta. Movimentos peristálticos, circulação sanguínea, respiração, uma série de fenômenos biológicos estão acontecendo automaticamente. E isso, diz André Luiz, é o resultado de milênios onde o psiquismo foi produzindo na matéria esses automatismos biológicos. Diz André Luiz, chegará o momento que a gente também vai conquistar automatismos morais. E esses automatismos morais, quando se conquistar, aí a gente já não vai precisar fazer esforço. O bem já vai ser fácil. Aí o ressentimento predominante vai ser o ressentimento positivo, né? Os sentimentos positivos que se ressentem, que retornam, que são retroalimentados facilmente, né? Enquanto a gente não chega lá, a gente precisa fazer um esforço maior para os sentimentos positivos predominarem, né? Como diz Chico, né? A gente tem séculos na escuridão
e algumas horas de luz. Então, é claro, pense no túnel que seu carro passa. Quando você está vendo lá a luz, você está chegando próximo da luz, mas ainda tem um monte de treva, né? Então, ainda a claridade está desabrochando, né? Flávio, pegando então um gancho aí no que você acabou de falar, e gostaria inclusive, para poder formular essa pergunta, eu ia precisar inclusive de sua ajuda, porque eu não me lembro exatamente onde é que está isso no Livro dos Espíritos, mas eu me lembro daquela questão que pergunta mais ou menos assim: é fácil mudar? E os Espíritos respondem: muito mais fácil do que vocês pensam, né? É um esforço contínuo, etc. Você poderia fazer, por favor, uma relação entre essa pergunta e o que você acabou de falar em relação a esses automatismos que a gente já vê no processo evolutivo? Porque cada vez que eu leio aquela pergunta, eu digo: meu Deus, é isso mesmo? A impressão que a gente tem é que é muito difícil, né? Mudar. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Está em perfeição moral, último capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos. Se não me falha a memória, está naquele subitem chamado Paixões, tá? E aí Kardec pergunta mais ou menos assim, a pergunta é super interessante, porque esse capítulo Perfeição Moral é um capítulo que tem algo de psicológico, é um estudo da personalidade humana. Claro que Kardec não tinha os termos que a gente tem hoje: inconsciente, comportamento, saúde mental. Esses termos que a gente usa hoje, Kardec não tinha, então ele usou os termos da época. Mas é um estudo sobre a psique humana, né? E aí tem um momento lá que Kardec pergunta assim: se o homem quisesse, ele sempre poderia vencer suas más inclinações, suas tendências viciosas. E aí os espíritos respondem: sim, e o que muitas vezes falta é o esforço. Quão poucos homens têm realmente vontade? E aí ele volta uma ou duas questões na frente e diz assim: não existem paixões tão vivas, tão fortes, que o homem seja impotente para dominá-las? E os espíritos dão uma resposta dizendo assim: há muitas pessoas que dizem eu quero com os lábios, mas sua vontade está apenas na boca. Querem, mas ficam muito satisfeitas que assim não seja. Né? Se comprazem ainda, diz os espíritos, mais ou menos assim, quando se comprazem ainda nas más paixões, quando acredita que não pode vencê-las. Olha só, no fundo, o que os espíritos estão dizendo é o seguinte: que quando eu digo eu não posso, inconscientemente a gente está confessando e dizendo eu não quero, eu gosto, tá gostoso eu cultivar essas paixões, tá gostoso eu me comprazer aqui. No fundo, é um pouco que... Ou seja, é uma linguagem psicológica, essa linguagem de perfeição moral, do capítulo Perfeição Moral, lá da terceira parte do Livro dos Espíritos. Mas é uma pergunta de fôlego. Agora, vale a pena uma curiosidade aqui. Kardec utilizou termos do século XIX que às vezes a gente utiliza sem saber. Por exemplo, vontade. Quando na obra espírita fala sobre vontade, do ponto de vista da filosofia, e Kardec era culto, né? Tinha bagagem cultural e filosófica. Do ponto de vista da filosofia, vontade é diferente de desejo. Nós usamos como se fosse a mesma coisa. Eu tenho desejo de beber água, eu tenho vontade de beber água. Na cultura filosófica há uma diferença. Quem é da área de filosofia vai saber me explicar isso aqui. Descartes, Kant, Hegel, o próprio Schopenhauer, que falou tanto de vontade, e aquele outro, Leibniz, enfim, que falam tanto sobre a vontade, a representação da vontade, e assim por diante. Está faltando uma, não estou lembrando agora o outro. Enfim, Descartes, né, e assim por diante. Qual é a diferença entre vontade e desejo? É o seguinte: vontade, né, vontade tem a ver com um desejo que eu realizo, um desejo que eu coloco em prática. Então, quando eu digo assim, eu tô com aqui garrafa d'água, eu digo, eu tô com vontade de beber água e eu não bebo, isso não é vontade, é desejo. Por isso que Freud, na obra dele, falava de desejo, quando aborda libido, etc., porque fala sobre aquilo que passa no psiquismo humano em termos de idealização, ideação, fantasia e assim por diante. Se eu tô com vontade de beber água, ou melhor, eu tô com desejo de beber água e não
bebo água, isso é desejo. Se eu quero beber água, mas eu não posso agora pegar um copo d'água, isso é desejo. Agora, se eu tô com vontade de beber água, é porque eu posso abrir aqui e tomar água. Tá? A vontade tem a ver com o desejo que se concretiza. Então a vontade aí, em termos aí que os espíritos usam, é a vontade, é a execução, ou seja, colocar em prática de. Né? Não é algo apenas no mundo mental, do plano mental. Então o que os espíritos estão dizendo aí é que dá pra gente colocar em prática. Dá pra gente implementar. Vai ser de uma hora para outra? Não. Vai ser de um dia para a noite? Não. André Luiz vai dizer, ninguém espere que um Neandertal possa se tornar um Francisco de Assis em 24 horas. Não vai rolar. Não vai rolar. Ninguém violenta a natureza assim. Mas dentro daquele repertório que a gente tem, dá pra gente praticar algumas coisas. Dá pra gente colocar em prática. Mas o que falta às vezes é vontade. Isso é de fato o desejo de colocar em prática. Tem desejo, mas não tem vontade. Na colocação dos espíritos. Eu tenho desejo, mas não tenho vontade. Pô, como eu gostaria de ser uma pessoa melhor, assim, ser espiritualizado que nem Divaldo Franco, etc. Eu acho tão lindo. Isso é desejo. Mas pagar o preço da mudança, se esforçar por mudar, aí eu não quero não, porque dá muito trabalho e ele é superior, ele é espírito superior. Eu não, eu sou coitadinho. Que é o que a gente faz muito, né? Obrigado, Flávio, obrigado. Então, na verdade, seria que essas pessoas não têm, quer dizer, nós, essas pessoas não, né? Nós não teríamos a vontade de mudar. No fundo, seria isso, né? Quando a gente se depara com esse tipo de situação. Agora, eu preciso falar uma coisa, Daniel. Se eu estou me esforçando em melhorar em relação a alguma coisa e ainda estou caindo naquele erro, eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho certo. Paulo, Epístola aos Romanos, não me lembro agora o versículo, mas Epístola aos Romanos, o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, este eu faço. Joana, comentando esse versículo, vai dizer, ele demonstrava que era uma criatura frágil como todos nós. Ele confessava que se esforçava em mudar, mas os hábitos arraigados, muito fortes, nem sempre faziam ele mudar imediatamente. Mas o esforço que ele realizou a cada tentativa fez ele chegar no final da vida e exclamar, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, se eu estou insistindo no bem, em corrigir um defeito, estou ainda recaindo nele, eu estou no caminho certo. Tá certo, é isso mesmo. É isso mesmo. Toda pedagogia é feita também de acerto e erro. Os professores de matemática costumam dizer que a melhor forma de aprender matemática é fazendo questões, fazendo exercícios. E assim também na experiência humana, né? Nas tentativas, no aprendizado que o erro pode proporcionar. Raul Teixeira certa vez comentou que depois de tantos anos em uma conduta e que de repente ele se viu novamente reincidindo na mesma postura, que muitos anos ele não havia voltado mais, e ficou muito triste. Camila apareceu e disse assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Se você passar toda a existência, toda a encarnação em apenas um defeito e superar aquele defeito, vai ser uma vitória sua. Sabe por quê? Uma vez que você superar, você não vai ter ele nunca mais, para a eternidade. Nunca mais. Uma vez superado uma imperfeição, é nunca mais. É nunca mais. Nunca mais regride. A gente não tem muita ideia disso, porque a gente ainda está meio claudicando, batendo cabeça com os nossos defeitos que estão há 700, 500 anos a gente repetindo, né? E a gente não consegue vislumbrar, mas a gente consegue ver isso no lado intelectual. No lado intelectual a gente consegue ver isso. Quer ver? Quando a gente aprende a ler, dá para desaprender? Ah, não quero mais ler, não sei mais ler. Não dá. Não dá. Estou levando meu menino na escola e ele fica lendo os outdoor. Patatá, patatá, ainda confundindo umas coisas, e aí, sei lá, valioso, porque tem o O no final, ele ainda não entende que é valioso.
que tem som de U, né? Essas coisas que eu acho massa, eu acho maravilhoso esse desenvolvimento, essa graça, né? Mas não regride mais, né? Não dá para dizer, não vou ler. Se eu já olhei, já li. No plano intelectual fica fácil a gente compreender isso, mas no plano moral também. Uma vez conquistada determinadas virtudes, eu não perco mais. Né? Não mais sai de mim. Está incorporado na minha bagagem, né? E talvez até, né, Flávio, quando você aprende o caminho, você pode fazer uma transferência para outras áreas também, né? Quer dizer, você aprendeu você obteve essa conquista, de repente, sei lá, as outras podem vir mais fáceis, né? Já que o caminho já foi percorrido. Não exatamente o mesmo, né? Mas você faz de uma outra forma, de repente, né? Não sei. Não, eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. Claro que cada fase tem a sua dificuldade, como numa fase escolar, né? Mas tem um amigo meu que defende justamente isso e me faz pensar muito. Ele diz, Flávio, nosso estado de transição ainda, intelecto já avançado, mas sentimentos ainda inferiores. Será que em determinado momento, quando a gente começar a sublimar os sentimentos, a gente não vai ter aquela coisa de agora, né? Já estou mais acostumado, ambientado com isso, agora eu vou conquistar mais. Vou lá na frente. Né? E aí a gente entende porque, sei lá, Paulo de Tarso entra lá em Pisídia, né? Uma cidade de Pisídia, começa a apedrejar ele ajoelha, ergue os braços para cima e fica alegre, tomando pedrada. Quer dizer, do ponto de vista de uma psicologia bem mundana, aquilo é um transtorno masoquista. Aliás, por causa desses episódios, ele foi chamado por um psicanalista materialista de neurótico grave, Paulo de Tarso. Por conta dessas... Mas não era um transtorno masoquista de sentir prazer no sofrimento, não era isso. Né? Parece até, se aproxima disso. Não era um prazer freudiano, porque o masoquismo tem a ver com um transtorno sexual, inclusive. Né? Não era um prazer nesse sentido. Era que cada lágrima que ele derramava era um exemplo de amor para as pessoas ao seu redor. Então, assim como Francisco de Assis, né? Naquela experiência toda, que para nós aquilo ali era horrível, né? Horrível, mas para ele passava por aquelas dores físicas cantando alegre, né? Quer dizer, não é que não doía nele. Não é que ele... Tem gente que quer conciliar isso. Não, é porque Francisco de Assis era tão espírito superior que os espíritos anestesiavam. Faziam uma espécie de tratamento na maca, de passe tríplice, e anestesiava ele não sentia dor. Não, ele estava no corpo físico. Né? Se os espíritos fizessem isso, eles não seriam um exemplo para nós, porque eles estariam em uma condição privilegiada. Que exemplo é esse para nós? Não, ele sentia dor. Eu digo até que para essas entidades mais evoluídas, que são mais sensíveis ao sofrimento também. Agora, a dor para um espírito desse, o olhar e a compreensão que um espírito desse tem para o sofrimento é diferente da compreensão que a gente tem. Eles têm outra noção. Eles compreendem o sofrimento de uma outra forma. Eles têm um olhar totalmente diferente. Então é a relação e a capacidade de resistir e de aguentar as pressões do sofrimento.